Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Canaã, um presente de Deus, né, para as nossas vidas, onde nós recebemos toda manhã uma porção da palavra do Senhor, né? Essa porção que tem nos edificado, nos fortalecido, tem dado ânimo, né, queridos? E dado direção para nós aqui nesses dias, nestas manhãs, e nós louvamos ao Senhor pelo Bom Dia Canaã. Você é bem-vindo, né? E como nós sempre pedimos para os irmãos que já estão aqui se conectando, compartilhar também esse link para que cheguem mais vidas, mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, né? Esta é a função aqui do Bom Dia Canaã, compartilhar da palavra do Senhor, e você também pode fazer parte disso, nos ajudando, compartilhando em suas redes sociais, né? E também se inscrevendo no nosso canal do YouTube, né? Que nós já estamos em 139 mil inscritos, né? Graças a Deus. E eu creio que esta marca ainda vai muito à frente para que mais vidas sejam alcançadas. E também curte a nossa página do Facebook. A nossa igreja também tem a página no Instagram. E por ali também os irmãos ficam recebendo as informações dos trabalhos, dos cultos, né? Da nossa agenda semanal ali da nossa igreja sede. Então você fica informado também para participar, estar também cultuando ao Senhor conosco. Amém, queridos? Nesta manhã eu queria dar pazes também do Senhor também ao Ederson, ao Naldo, que estão aqui conosco nos bastidores, né? Sempre trabalhando e intercedendo. Eu falo que eles são nossos intercessores. E também hoje recebendo aqui a nossa querida amiga missionária Val, ali também, que está na direção, né, Val, ali da nossa congregação de Santo André, juntamente com seu esposo, pastor Ronaldo, casal querido, né, que está aí trabalhando na obra do Senhor pelo reino, né, ganhando vidas ali, graças a Deus pela vida de vocês. E eu gostaria, Val, de saber como você está nessa manhã, minha amiga. Seja bem-vinda. Pai do Senhor, missionária Melissa, minha amiga querida, Pai do Senhor, meninos aí que está nos bastidores, e a todo o povo de Deus, né? A paz do Senhor, bom dia. Eu estou bem, graças a Deus, tudo vai bem para a honra e glória Verdade. de Jesus, e mais uma manhã, né? Que o Senhor nos dá de oportunidade de estarmos na presença dele. Por isso estamos felizes, Verdade. né? Amém? Verdade, é verdade, amiga. Eu guardei muito a frase que a missionária que esteve no Congresso de Missões falou, né? Do testemunho dela. Eu achei muito lindo. E ela disse: se Jesus está conosco, está tudo bem. Verdade, verdade. Se Jesus está conosco, irmãos, está tudo bem, Tudo né? vai bem. Porque vai bem. A gente sabe que vai dar tudo certo, irmãos, porque Jesus estando conosco, ele é vitorioso, ele é poderoso, né? Ele pode todas as coisas, mudar o nosso quadro de um dia para o outro, né? E a presença dele, irmãos, é o que traz a calma, né? Então, Senhor, eu tenho a certeza que Jesus está com você nesta manhã, neste dia. Bem, queridos, antes de nós aqui já ouvirmos, né, um louvor, louvarmos ao Senhor junto com os irmãos aqui, com a gravação, né, que nós sempre deixamos para os irmãos aí adorar o Senhor, eu tenho alguns avisos de trabalhos da nossa igreja. Hoje, quarta-feira, nós temos cultos em duas das nossas congregações, a da Vila Califórnia, na Rua Mata Machado, 690, ali na direção do pastor Denilson e da sua esposa Adriana, diaconisa Adriana, a partir das 20 horas aqui na Vila Califórnia. Você é nosso convidado, queridos, para estar adorando ao Senhor, você que mora aqui perto, mas também quem está longe e quer também acompanhar, cultuar ao Senhor, também é transmitido este culto pela página oficial da congregação, pelo Facebook, tá bom, querido? Pelo Facebook é transmitido também na nossa congregação da Vila Califórnia às 20 horas. E também na nossa congregação do Rude Ramos, ali na direção do pastor Paulo, missionária Keila, né, queridos amigos, uma congregação abençoada, um povo querido também. E está ali na rua Alfeu Tavares, número 172, o Rude Ramos, irmãos, ali em São Bernardo. Irmãos, é de frente com o campus da Metodista, para facilitar aí você se localizar. É pertinho ali da Universidade Metodista no Rude Ramos. Então, você que mora por ali,
quer estar cultuando, eu tenho certeza que vai ser uma alegria para os pastores os receberem ali, tá bom, queridos? Também a partir das 20 horas. Irmãos, amanhã, quinta-feira, não haverá manhã com Deus, tá? A nossa igreja está ali passando por uma detetização, então não haverá o culto na parte da manhã, manhã com Deus, mas à tarde da bênção haverá normalmente, tá bom, queridos? A partir das 14h30, você é convidado ali da nossa igreja, sede é a Avenida Goiás, número 160, de você estar ali cultuando ao Senhor com as missionárias, e eu tenho certeza que o Senhor terá mais uma porção dele, da palavra, para sua vida. Irmão, temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Busque ao Senhor, irmão. Você está passando luta, às vezes fica aí sofrendo sozinho. Vai ali, receba uma palavra, né? Tem uma oração também, o Senhor vai te fortalecer. Esteja também, você que mora longe, não pode estar presencialmente, mas também é transmitido pelas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Amém, queridos? E hoje, vocês fiquem atentos aí nas páginas da nossa igreja, né, oficiais aí também na internet, principalmente pelo Instagram, que é informado sobre o clamor, tá bom, queridos? Nosso pastor sempre confirma nas redes sociais dele e também da nossa igreja quando se haverá o clamor hoje, tá bom, queridos? Fiquem atentos, porque temos tido esse tempo de oração, né? A nossa igreja está também continuando aqui nesse mês de julho na Torre de Vigia, que é de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, na nossa igreja sede. A igreja fica aberta para te receber, você que quer antes do trabalho e pode ir antes do seu trabalho, adorar o Senhor ali, buscar o Senhor. Ali as portas estão abertas, tá bom, queridos? E também é transmitido pelas nossas redes sociais, apenas o áudio, para você também estar acompanhando, intercedendo, né, pelos pedidos aqui específicos, mas também por cada pedido que é apresentado ali nas lives. Amém, queridos? Estamos juntos na oração e temos visto a mão do Senhor se movimentar ao nosso favor, ao favor do nosso país, das famílias. Irmãos, vamos entrar nessa brecha, vamos entrar aí nessa torre de vigia e buscar ao Senhor juntos, né? E nós colheremos os resultados, irmãos. Nada do que você planta, você não vai colher. Então, semeie no reino de Deus, semeie a oração, semeie a bênção na vida do irmão e você vai colher ao seu tempo. Amém, queridos? Agora nós vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Quando os ímpios foram
Quer ser o vitorioso, né, meu irmão? Vamos estar em constante oração, porque a oração é a chave realmente da nossa vitória, né? E estando no jardim, onde nós estivermos, né? O Senhor estará conosco. Então vamos continuar em constante oração, buscando a face do nosso Deus. E agora vamos receber uma porção maravilhosa da palavra do Senhor através da missionária Val. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça que nos alcançou mais um dia, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco aqui, Pai, nesta manhã, pela vida da tua serva, Pai, da missionária Val, que será a portadora da sua palavra, aquilo que o Senhor já falou com ela, Pai. Eu tenho certeza que falará também aos nossos corações. Continua guardando a vida dela, o ministério dela, sua família, Pai, sua casa. Tudo que pertence a ela neste momento seja guardado, Senhor, e abençoado, Pai. Prospera cada vez mais o ministério da tua serva, Pai. E nesta manhã nós te louvamos, Senhor, por ela estar aqui compartilhando mais esta porção. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, os nossos ouvidos também, Senhor, e a nossa mente, Senhor, voltada para Ti, a Tua palavra nesta manhã. Nenhuma tristeza, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, Senhor, venha nos roubar, Senhor, este tempo precioso que é ouvir a Tua palavra, porque eu tenho certeza que nesta manhã ela vai fortalecer vidas, ela vai restaurar, ela vai dar direção, aleluia, ela vai, Senhor, resgatar nesta manhã, Pai. Eu tenho certeza, a fé de muitos, meu Pai, e colocar o teu povo de pé, Senhor. Fortalece-nos, Pai, nos ajude, Senhor, nesta manhã a compreender, ó Pai, a tua vontade sobre as nossas vidas, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A melhor decisão e a melhor escolha é sempre a tua, Senhor. Nos ajude, Senhor, abra o nosso entendimento para compreendermos nesta manhã o teu querer sobre as nossas vidas, Pai. E eu já te agradeço pelo teu trabalhar e o teu agir sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Val. Amém. Oportunidade. Paz do Senhor, irmãos, né? Novamente, glória a Deus por essa manhã que o Senhor preparou para estarmos na sua presença. Quero dar paz do Senhor para todos que estão assistindo, que vão assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário. E agradecer, missionária Melissa, aos irmãos que estão aqui, por essa oportunidade, agradecer a Deus também, porque é uma rica oportunidade. A gente ter a responsabilidade de trazer a palavra de Deus é uma responsabilidade, mas é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, porque é o Senhor que nos deu para o dia de hoje. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava orando por essa palavra, né? Quando me chamaram para o presbítero Júnior me chamou, e quando o Júnior falou comigo, na hora, missionária Melissa, veio uma palavra na minha cabeça. E eu falei, Deus, então eu vou orar e vou estudar e vou ver o que Deus prepara, né? E tá lá em Lucas, né, capítulo 15, versículo 8 até o 10, que fala sobre a dracma perdida, não é? Então vamos ler a palavra. Lucas 15, a partir do versículo 8, diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, irmãos? Irmãos, a gente sabe que essa palavra fala sobre as três parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido ou filho pródigo, fala sobre os que foram e voltaram, né? Que o Senhor resgatou. Só que, irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, a gente sabe que Jesus, isso aqui, estava falando para publicanos, pecadores, fariseus, né? Todo aquele povo, o Senhor Jesus, ele tinha, né? O dom de reunir esse povo todo junto, ou seja, os que não se davam, né? Mas estava todo mundo ali ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E ele começa a falar, primeiro ele fala sobre a ovelha perdida, não é? O pastor deixa lá os 99, vai buscar
uma ovelha perdida e se alegra quando ele acha a ovelha perdida, ele se reúne, se alegra, faz festa, não é? Quando o filho pródigo também vai embora de casa e o filho volta sozinho, né, depois de passar tudo aquilo, também há festa na casa do pai, essa parábola. E a dracma perdida também, irmãos. E ali Jesus está falando, e Jesus está pregando, e Jesus está ali sendo criticado pelos fariseus, né, os saduceus, todo aquele povo muito santo. Jesus estava falando ali, falando para pecadores, e o povo ali estava julgando, irmãos, o que é que Jesus estava fazendo, não é? Mas eu não quero me prender a isso. Também não quero me prender, missionária Melissa, aos pecadores que foram, porque a gente sabe. Eu quero falar o que Deus falou comigo, não é? Quando eu comecei a orar, o Senhor começou a falar muitas coisas. Eu falei, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, né? Irmãos, as dracmas representavam a economia desta mulher. Talvez outros estudiosos dizem que representava também os dotes que ela tinha ganhado ao casar ou quando ia se casar, do noivo. Então, ela ganhou do pai quando se casou ou um presente do noivo. Então, era algo que ela teria que guardar, ela teria que zelar, ela teria que preservar, Melissa, sabe? E eu achei interessante que a dracma foi uma moeda usada até 2002, eu não sabia, né? Foi abolida em 2002, era uma moeda usada até agora, né? Depois foi substituída pelo... É usada aí em alguns lugares, mas foi substituída pelo euro, né? Então é uma curiosidade aí, que eu não sabia também. Então era algo de muito valor, irmãos, de muito valor, que ela perdeu dentro da casa dela, não é? E eu falei, Deus, o senhor quer falar o quê? Os perdidos que estão dentro da sua casa, aqueles que estão achando que estão salvos, mas estão dentro da tua casa. Aí o Senhor falou para mim: não, eu quero falar sobre a distração do meu povo dentro da minha casa. E eu achei lindo, missionária Melissa, quando o Senhor falou isso comigo. Por quê? Primeiro, Deus fala com a gente, né, irmãos? A quem prega a palavra jamais pode pegar uma pá e jogar a palavra para o vizinho, para trás, para frente. Não, não é? Deus fala primeiro com a gente. E hoje a gente não pode nem falar mais, eu sempre falo isso, né? Que Deus não fala com quem está em casa. Porque fala, porque você está na tua casa, eu estou na minha casa, missionária Melissa também, os meninos estão lá no estúdio, mas estão lá, não é? Então Deus fala sim com quem está em casa. Então, se você está na tua casa ouvindo essa live, Deus está falando com você e falou comigo primeiro. E o Senhor falou comigo que aquela mulher foi algo vergonhoso se descobrissem que ela tinha perdido algo de muito valor. 10 dracmas ela tinha e uma ela perdeu. Irmãos, a gente vê a importância dessas dracmas, o tamanho que foi o desespero dessa mulher, que ao perceber se ela estava pendurada no cabelo ou no pescoço, eu não sei, as 10 moedas, quando ela percebeu que uma tinha perdido, ela saiu varrendo a casa, né? Então, irmãos, eu não sei quanto tempo fazia que essa mulher estava sem aquela moeda. Pelo desespero dela, já acho que ela percebeu há tempos, não é? Então, a palavra de Deus diz assim: ou qual mulher que tendo, ou qual irmão, ou qual jovem, ou qual pregador, qual pastor, qual missionária, presbítero, que tendo uma candeia perdida, uma dracma perdida, não acende uma candeia, não é? Então, irmãos, ela vivia em uma casa rústica, porque ela teve que acender uma candeia. Isso aqui eu fui dar uma pesquisadinha, né? E as casas desse tempo tinha uma porta, não tinha janela. E a casa dessa mulher era rústica missionária, ou seja, ela não era uma mulher de muitos bens. Ela era uma mulher de poucos bens. Talvez por isso deu o desespero nela de ter perdido uma moeda, que tinha muito valor naquela época. Então, a casa dela era uma casa simples, era uma casa escura. Ela teve que acender a candeia. Hoje, irmãos, a gente tem uma iluminação. Se uma moeda cai no chão, você ouve, você vai até pelo barulho, né, da moeda e acha ela. Então, ela precisou acender a candeia, a luz, a lamparina, para achar aquela dracma. Só que ela não achou. Ela teve que varrer a casa.
eram umas vassourinhas pequenas, né? Que usavam, não é esse vassourão que a gente às vezes pega até com o aspirador, ouve o barulho, abre o aspirador, pega a moeda lá dentro. Não, era uma coisa que deu trabalho. Era uma coisa que deu muito trabalho. Deu tanto trabalho, irmãos, que ela, no final, quando ela achou, ela chamou as amigas. Chamou as vizinhas para contar: olha, eu perdi, mas eu achei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesta manhã, o Senhor está falando comigo e com você, com a minha e com a sua vida. Seja o que for, irmãos, que você perdeu e que você está tendo o trabalho de procurar, o Senhor vai mostrar para você aonde você vai achar, irmãos. Seja a tua salvação, seja um bem, seja a tua alegria. Irmãos, Satanás ultimamente tem sido perito em roubar a alegria, sabia? E ele tem roubado porque você tem permitido a sua dracma cair no chão. Missionária Misa, o Senhor falou comigo ontem, hoje, essa madrugada, eu quase não dormi pensando nisso. Como Satanás tem roubado a alegria do seu povo, e muitas vezes dentro de casa, por causa da gente não vigiar, irmãos, não vigiar. Eu fiquei pensando, missionária Melissa e irmãos, se essas moedas eram amarradas, alguma coisa aconteceu. Se ela tinha, eu creio assim que eram amarradas uma na outra, não sei. Se ela tinha ali no pescoço, alguma coisa aconteceu para ela não ter percebido de que caiu no chão, não é? Alguma coisa, alguma distração. E aí eu fiquei pensando, e o Senhor foi falando comigo, e algumas pessoas na Bíblia, irmãos, eu não quero me demorar, mas eu preciso falar aquilo que o Senhor falou comigo. Sabe por quê, irmãos? Nós somos imperfeitos. Seja se a gente for missionário, pastor, dirigente de igreja, seja lá o que for, nós somos imperfeitos e as coisas acontecem nas nossas vidas. Só que o Senhor está chamando a nossa atenção nesta manhã para o quê? Para não ficarmos desapercebidos daquilo que está acontecendo, diz o Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente percebe, a coisa já passou, o desespero vem e dá trabalho a gente recuperar. Então, o Senhor, nessa manhã, está chamando a nossa atenção. E aí, irmãos, o que acontece? Perguntei para o Senhor. Foi aí que o Senhor falou da distração. E o Senhor me levou, irmãos, lá em Gênesis. Quando Deus dá uma tarefa para Adão e Eva, os irmãos conhecem a palavra? Deus cria o homem, cria a mulher, dá uma tarefa para eles. Uma tarefa, duas tarefas, vamos dizer assim. Lavrar e guardar. E não comer daquela árvore que ele falou, não coma. Simples, irmãos. O jardim era um jardim maravilhoso, não era uma coisa ruim, só que Eva se distraiu. Quando porque se Adão e Eva tivessem feito o que Deus tinha mandado eles fazerem, eles não tinham se distraído com a serpente, com Satanás, irmão, com a conversinha mole de Satanás. E quantas vezes na nossa vida nós estamos deixando de dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado para nós e temos dado ouvido àquilo que Satanás tem trazido sobre as nossas vidas, e está repreendido em nome do Senhor Jesus. Irmãos, um erro que nós temos cometido nos dias de hoje, tirar os olhos daquilo que o Senhor nos deu e colocar os olhos daquilo que o Senhor ainda não nos deu. E nem lembrar de que é promessa do que o Senhor tem falado na nossa vida. O Senhor tem dado a promessa, vou abrir uma grande porta, mas a gente tem colocado os nossos olhos na porta que está fechada. O Senhor tem falado conosco, vou fazer próspero, mas Satanás tem feito nós olharmos o dinheiro que a gente tem na nossa carteira. O Senhor tem falado, vou trazer o filho pródigo, mas a gente olha a distância que ele já percorreu longe da nossa casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adão e Eva se distraiu, irmãos. Ele se distraiu e Satanás falou assim: o que é que o Senhor falou para vocês? O que é que foi falado para vocês? Eva falou: para a gente não comer dessa árvore. Ah, mas você é uma bobinha. Come sim, que você vai ver que você não vai morrer. Oh, meu pai. E Eva deu. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando ela olhou para aquele fruto, ela viu que ela era
o fruto era bom para comer, a aparência era boa, missionária Melissa. Não era ruim, não. O Ronaldo fala assim, meu esposo, que não deve ter colocado uma jaca lá. Eu falei assim, se fosse eu, a Eva, eu tinha caído, porque eu amo jaca. Então, ele fala, não colocou uma fruta feia, colocou uma coisa bonita, porque a palavra de Deus diz que era boa para comer, era agradável aos olhos e desejável para o entendimento. Irmãos, oh meu Deus, quantas coisas Satanás tem colocado na nossa sociedade, dentro da igreja, que está falando, é bom, mas não é bom. Aos olhos do Senhor não é bom, irmãos. A missionária Melissa orou aqui e falou, Senhor, a tua vontade ela é boa, ela é agradável. Ela é boa e ela é agradável. A vontade agora de Satanás, não. Satanás, irmãos, ele só tem o desejo de destruir as nossas vidas. E não há nada de bom nele. E aí, irmãos, ela viu que era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para entendimento. Quando Eva come a fruta e dá para o seu esposo, ali, irmão, foi corrompido. Boa para comer o corpo, agradável aos olhos, a alma, e desejável para entendimento, o espírito. Foi ali, missionária, que caiu o corpo, a alma e o espírito do homem. E aonde nós lutamos até hoje. Nós lutamos, irmãos, até hoje, para que o nosso equilíbrio venha corpo, alma e espírito. Mas o Senhor está falando nesta manhã que ele vai trazer equilíbrio, vai alinhar o seu corpo com a sua alma e com o seu espírito, porque Deus é Deus na sua vida. Aleluia. Só que o Senhor está falando, deixe a distração de lado. Olhe para aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Olhe para aquilo que eu mandei você fazer. Deus mandou Adão e Eva lavrar e guardar, e nem chegar perto daquilo. Irmãos, Satanás sabe qual é a minha e qual é a sua fraqueza. Não lute, não pense de que ele não saiba. Maior é Deus, irmãos, do que está conosco. Mas tem irmãos que precisam ficar longe da sua fraqueza, diz o Senhor nesta manhã, para que haja equilíbrio e que passe a distração na sua vida e que o Senhor venha cumprir aquilo que ele fez, que ele prometeu na sua vida. Irmãos, outra pessoa que estava distraída, que o Senhor trouxe ao meu coração, Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei que Deus levantou para dirigir uma nação, um homem que Deus chamou segundo o coração dele, apesar dele. Mas Davi não foi para a guerra um dia. Melissa, ele estava lá distraído. O que aconteceu? Olhou para a mulher alheia. Se Davi estivesse na guerra, se Davi estivesse orando, ou se quando Davi olhou aquilo, tivesse virado as costas, aleluia, não teria pago o preço que ele pagou. Mas Davi, na distração dele, olhou para a mulher alheia. E você sabe o que aconteceu. O preço alto que Davi pagou. Um homem segundo o coração de Deus, irmãos. O homem segundo Deus escolheu, ungiu, o pastor de ovelha, o pequeno pastor de ovelha, que Deus ungiu lá no meio das ovelhas e que substituiu o reino de Saul. Um homem que era um homem de guerra, um homem forte, um homem sábio. A distração catou Davi no momento fraco, irmãos. Por isso nós não podemos brincar com fogo, diz o Senhor. Irmãos, nessa manhã o Senhor está nos chamando a atenção. Nos chamando a atenção, porque esse texto, você pode falar para mim, mas missionária Val, esse texto está falando sobre pessoas que saíram e Jesus foi lá e buscou e trouxe de volta. Sim, irmãos, é isso, eu não estou saindo da palavra, não. Por que é que nós temos saído da presença de Deus? Por causa de distração. Irmãos, e às vezes não tem nem percebido. Quando a gente vai ver, nós estamos longe, não estamos orando mais, não estamos mais lendo a palavra, estamos só assistindo live de oração, assistimos missionária Melissa, aquilo que nos interessa no culto somente. O louvor não interessa, pula para a palavra está chata, volta para o louvor. Ah, vou ouvir só. Irmãos, estamos manipulando o culto. Aleluia, é o Senhor que está falando nesta manhã, mas o Senhor quer que eu e você estejamos na casa dele,
junto com nossos irmãos, junto com os nossos pastores, porque, irmãos, a distração tem trazido o afastamento de muitas pessoas. E muitas pessoas, irmãos, têm se afastado da casa de Deus, da presença de Deus, e quando percebe, não consegue mais voltar. Não tem mais força para voltar. Se sente sozinho, não consegue mais voltar. Irmãos, outra pessoa que se distraiu, Esaú. Esaú volta da caça, de fome, cansado. O irmão dele se pega, aproveita a situação, aproveita a brecha na vida dele, aproveita o cansaço, a fome, e fala para ele: olha aqui um prato de lentilha. Só que eu quero a sua primogenitura. E ele troca, irmãos. Ele troca aquilo que Deus tinha dado para ele por herança. Ele troca por um momento de distração e fraqueza. E a gente sabe na história qual tem sido ainda o resultado de tudo isso. Irmãos, Deus está chamando a nossa atenção. Irmãs, eu lembrei também das 10 virgens, missionária Melissa. Deus me fez me lembrar das 10 virgens, porque 5 eram prudentes e 5 foi chamada de loucas. 5 vigiaram pela volta do noivo e 5, irmãs, não vigiaram, irmãos, pela volta do noivo. A distração tem trazido o distanciamento de Deus. Mas o Senhor nessa manhã me traz aqui para dizer para você, para mim, para minha casa e para a sua casa, que nesta manhã o Senhor vai fazer você acender a sua candeia, irmãos, para achar aquilo que você perdeu. Tudo aquilo, irmãos, que você acha que foi fora da tua casa, que tem se distanciado da tua vida, seja na vida sentimental, financeira, espiritual. O Senhor, nesta manhã, vai te dar força para você acender a candeia. A candeia é a palavra de Deus, irmão. Abra a palavra, leia a palavra, busca no Senhor aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Volte a ler a palavra, irmão. Não consigo, pegue um plano de leitura. Se você quiser, irmã, eu mando para você. Lá, as meninas de Santo André, nós temos um plano de leitura semanal. Nós vamos ler a Bíblia em um ano, por esse plano de leitura, sem se afobar. Falei para elas, sem querer passar à frente, é a leitura da palavra. Irmãos, tem tanto na internet, volte a ler na palavra, volte a buscar na palavra o que é que o Senhor quer para você na palavra. Deus vai fazer nessa manhã você acender a sua candeia. Aqui a palavra, olha, qual a mulher que tendo 10 se perder uma dracma, não acende a candeia? Tem outras versões que fala que ela corre para acender, que ela se apressa a acender. Ou seja, Deus tem pressa na minha e na sua vida, irmãos, para que você volte no propósito. Irmãos, varrer a casa. O Senhor nessa manhã diz que ele vai colocar muita casa em ordem. Varrer a casa, tirar, irmãos, aquilo que está parado. Irmãos, os irmãos também sabem. Quando a gente vai fazer uma faxina, aquela faxina, a gente põe tudo de perna para cima, né, Melissa? É as cadeiras, a mulherada se anima, depois a gente se arrepende, né, de ter começado. Eu digo, na minha casa, na nossa casa, a gente vai, irmão, a gente molha o banheiro, aí a gente bota tudo para cima, as cadeiras, a gente depois olha e fala assim, agora eu preciso terminar, Senhor, me ajuda. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo na minha, na sua vida, nessa manhã, tirando tudo do lugar, porque Ele precisa e Ele quer que você encontre aonde é que você parou, o que é que você perdeu, aonde está aquilo que tem entristecido o teu coração. O Senhor, irmão, está te levando a fazer aquela faxina na tua casa. Mas se prepare, irmãos, porque quando a gente faz faxina, mexe em muita coisa. Mas não se preocupa, não, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar. É ele, irmão, é ele que vai terminar. Não é ninguém, não. Hoje você vai lançar fora da tua casa tudo aquilo, irmãos, que tem te desanimado, tem te distraído, tem tirado o propósito de Deus na tua vida, tem falado para você que você não consegue. Consegue sim, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo tentando nos atazanar e tirar de dentro da nossa casa aquilo que o Senhor nos deu por herança. Essa moça, ela tinha uma herança na vida dela. Irmãos, ela podia muito bem falar, eu tenho mais 9. Não, não, irmão, você pode ter tudo mais, mas aquilo que você perdeu,
Deus vai te capacitar. Aquele pastor, irmãos, podia falar, eu tenho mais 99 ovelhas. Mas ele voltou lá e pegou a uma que faltava. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele ama a tua vida. Independente daquilo que você fez ou deixou de fazer. O Senhor ama a sua vida. Por isso, esse cuidado dele de cuidar da tua casa. Por isso, desse cuidado hoje, dele chamar a tua atenção e tirar a distração da tua mente, colocar os teus olhos naquilo que verdadeiramente importa. Irmãos, Deus vai fazer isso. Deus vai limpar, Deus vai te ajudar a colocar a tua casa em ordem para você achar a dracma perdida dentro da tua casa, dentro da casa do Senhor, dentro de você, dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro da tua família. Irmãos, Deus vai capacitar a sua vida de orar por aquele filho que se foi, do marido que está perdido, do irmão, do sobrinho que está nas drogas. Deus vai te capacitar e ele vai trazer de volta, irmãos. Tire os olhos, irmãos, tira os olhos. É difícil, é muito difícil, missionária Melissa, quando a gente está passando por algo e a gente não olhar para aquilo. Mas quem capacita a gente é Deus, não é o homem. Não sou eu, não é missionária Melissa, não é os demais irmãos da igreja, é Deus, irmãos, que te capacita nesta manhã. Irmãos, quando a gente vai ler a próxima parábola aqui do filho pródigo, a gente vê que o filho pródigo ele foi embora por conta própria. Ele quis, ele escolheu aquela situação. Ele falou, me dá o que me é de direito. E quantas vezes, irmãos, a gente faz isso dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas a gente tem visto de falar assim, eu vou curtir a minha vida. Vai com as próprias pernas, sai de... Irmão, Deus permanece o mesmo. As mãos do Senhor continuam estendidas. Quem sai debaixo da guarda e das mãos potentes do Senhor somos nós. São os nossos filhos, são os nossos entes queridos. Eles escolhem ir como esse moço escolheu. Me dá o que me é devido e eu vou. Só que quando chega lá, esse moço quebra a cara, vamos dizer assim. Ele vê qual é a realidade. Qual é o preço alto de estar fora da presença de Deus, que é o que essa parábola fala. Só que graças a Deus, irmãos, ele reúne as poucas forças dele e volta para a casa do pai dele. Ele volta e fala, pai, me perdoa, eu não deveria ter saído daqui. E é isso, irmãos, que vai acontecer na minha e na sua casa. Viu? Quando tudo isso acontecer, seja lá o que for a situação na tua vida, você vai pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Mas, missionária Val, eu estou na presença de Deus, eu estou na casa do Senhor. Glória a Deus, eu estou servindo ao Senhor. Então, peça ao Senhor discernimento, o que é que está perdido aí. Talvez, irmãos, você não prega mais como você pregava. Talvez, irmão, você não louva mais como você louvava. Talvez a sua ferramenta está enferrujando aos poucos e Deus está chamando a sua atenção nesta manhã. Porque quando você perceber, irmãos, você já parou. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo, volta à minha presença. Volta a ser como você era antes. Irmãos, quando este moço volta para a presença da casa do pai, o pai dele faz uma grande festa. Até desperta ciúmes, né? No irmão que ficou. Ô, irmãos, nem vamos entrar nesse mérito, não é? Que quantas vezes a gente sai, a gente dá umas bandeadas, né? O quem deu, e quando volta, Deus usa mais. Deus honra a vida, e aqueles que estão ali, né, missionária Melissa, patinando, distraído com as coisas, não, nem é mais usado. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa, esse século, oh, meu Deus, como tem distraído o povo de Deus. Com tantas coisas, né? Com coisas pequenininhas. Eu ouvi uma vez um pastor, abrindo um parênteses, falando, irmãos, que ele foi para a igreja, ele e a esposa. E aquela noite choveu muito, muito, muito. Quando ele chegou em casa, a garagem dele estava inundada. Inundada. E ele falou, meu Deus, mas por onde entrou a água dentro da minha garagem? Isso é verídico, irmãos. É verdade, não é parábola, não, é verdade. Quando ele falou, mas por onde entrou água na minha garagem? Porque é tudo muito bem coberto, é tudo muito bem guardado. Não tem por onde. E ele e a esposa dele, missionária Melissa, caçando aonde. Quando ele foi ver, tinha um furinho na telha. Um furinho. E através daquele furinho,
a garagem dele foi inundada. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Cuidado com os furinhos na telha. Que, como diz, né, o ditado, a gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedras pequenininhas. Então, irmãos, muitas vezes tem irmãos dentro de casa, dentro da igreja, se achando, né? O alecrim dourado e a goteirinha tá lá na telha e não tem percebido. E aí, quando vem esse do mundo que vem com a força de Deus, e Deus fala, agora eu vou te usar, porque você veio verdadeiramente para a minha presença, se levanta o enciumado. Irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando porque está na palavra. Se levanta o enciumado e fala, chegou agora. Por que Deus está usando? Por que está sendo abençoado? O plano é de Deus, irmão. Acorda. Acorda para a vida. Deixa de patinar. Deixa as distrações de lado. Busca a sua dracma perdida. Acende a sua candeia. Varre a sua casa. Coloca a casa em ordem, irmãos. Faça o que esse moço que foi para fora, que essa pessoa, esse irmão que visitou o mundo, mas voltou com o coração quebrantado. Faça como ele. Limpe a sua casa. Ache o que foi perdido e Deus vai te honrar, diz o Senhor nesta manhã. Aleluia. Porque, irmão, se tem uma pessoa que tem alegria em abençoar as nossas vidas, é Deus. Ele tem, irmãos, e ele vai fazer. Só que tire a distração que Eva e Adão teve, a distração que Esaú teve, Davi teve, as virgens tiveram. Tira da sua casa, tire da sua mente, tire da sua vida. Irmão, se está na Bíblia, é para nós. Foi Deus que deixou para nós como exemplo. Essa palavra falou comigo. Acorda, cuidado, procure com diligência, acende a candeia. Varra a casa, procure aquilo que não está me agradando, porque você vai achar, irmão, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Quando Adão e Eva mordeu essa fruta aqui, o nosso corpo, a nossa alma caiu, o nosso espírito, e nós temos que lutar. Lógico, Jesus veio para restaurar tudo isso na cruz. Não é? Não estou invalidando o sacrifício de Cristo, mas você sabe que a nossa luta é diária, é a nossa luta de estarmos aos pés da cruz, é nossa luta. A luta de Jesus, o preço já foi pago pelas nossas vidas. Só que a gente não pode andar, irmãos, desapercebido, achando que nada vai acontecer, achando que Satanás não tem poder. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder, então não brinque com fogo. Deixe a área, irmãos, que atenta a sua vida, vamos dizer assim, que faça você cair. É nela que você tem que lapidar, é nela que você tem que trabalhar, deixar o Espírito Santo entrar. Aleluia. Alinhe seu corpo, a sua alma e seu espírito. Irmã, é a depressão, irmão, é o síndrome do pânico. Irmãos, vamos trabalhar, vai procurar ajuda, se apegue a Deus. Nesta manhã o Senhor está dizendo que Ele vai trabalhar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus não fala assim, ó, o Espírito Santo, Deus foi lá e acendeu a candeia para aquela mulher, deu a vassourinha na mão dela, e ela achou, e ele que chamou as amigas. Não, foi ela que fez tudo. Ela que fez, irmãos, a nossa parte. Deus não vai fazer. Deus faz a parte dele, mas a nossa parte de buscar a ovelha, de voltar para a casa do Senhor, como esse filho fez, para a casa do Pai, de fazer tudo que é a nossa parte, missionária Melissa, é a nossa parte. Irmãos, eu vou só para eu terminar, que eu acho que meu horário já foi. Precisamos deixar de lado os nossos eus, os nossos mimimis. Precisamos deixar de lado, porque Deus, ele tem algo grande preparado para nós. Jesus está voltando. E lá, irmãos, naquele grande dia, é um grande dia que nós vamos atravessar eu quero atravessar, Melissa, aqueles portais celestiais, não vejo a hora. Eu quero ir. Só que nós precisamos cuidar, irmãos. Jesus está voltando. Cuide da tua casa, cuide da tua alma, cuide da tua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor deu para mim nesta manhã, que Ele vai restituir, irmãos. Ele vai restituir o seu sentimental, o seu financeiro e o seu espiritual. E quando Ele fizer isso, irmãos, será uma grande festa. Uma grande festa, viu? Tem coisas, missionária, que Deus faz nas nossas vidas, que é no secreto a festa. Aquela mulher que multiplicou o azeite, ele falou, entre
dentro da tua casa, junto com teus filhos. Só que tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida, missionária Melissa, essa para minha vida e para sua vida, que Deus vai escancarar a nossa alegria. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus, nós não vamos precisar falar, irmãos. Nós não vamos, Deus vai mostrar. E as pessoas vão falar assim, verdade? Meu Deus, como é que aconteceu? Eu quero isso. Eu quero. E aí você vai falar para o seu vizinho, para os seus amigos, venham se festejar, venham para o meu culto de ação de graça. Olha que bênção que Deus tem feito na minha vida. Como foi? Na vez da ovelha perdida, na vez da dracma perdida e na vez do filho perdido. Houve festa na terra e houve festa no céu. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Leia Lucas capítulo 15. Deus vai falar mais e mais ainda. Essa passagem, ela é tremenda, ela é rica, ela é maravilhosa, viu? E que o Senhor nos capacite todos os dias para buscarmos com diligência, com afinco, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém, missionária Melissa? Amém, Val, por essa palavra, minha amiga, tremenda nesta manhã para as nossas vidas, né, para que nós estejamos alertas, né, e aumentar nossa percepção, irmãos. A palavra do Senhor está contando de alguém que perdeu. E o Senhor, nesta manhã, está nos alertando. Cuidado para não perder, é um alerta, né? Você não chegue nessa situação. Então, a gente tem que estar sempre refletindo, né? Vai olhando para nós, olhando para o nosso posicionamento, o nosso comportamento como servos de Deus, para que isso não aconteça. Mas se acontecer, já foi falado aqui nesta manhã, o Senhor nos ensinou. Temos que ir buscar, né, Val? Nós temos que ir buscar. Val, nessa mesma unção aí desta palavra, minha amiga, vamos orar, Val? Você poderia dirigir esta oração? Vamos orar pelas vidas, pelos pedidos que tem aí pela nossa live, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para nós nessa manhã também, através da oração, né, Val? Vamos orar, Amém. né? Você pode fazer essa Orar, oração? se você pode, põe a tua mão no coração, a mão na cabeça, onde você precisa de um socorro, na sua carteira profissional, no seu contrato que você precisa fechar hoje. Eu creio que Deus tem resposta para as nossas orações nessa manhã, amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Senhor, o dia que o Senhor preparou para estarmos na tua presença, estamos muito felizes por isso. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A tempo e fora de tempo, ela é viva e eficaz, Pai. A tua palavra, Senhor, é a tua boca falando conosco. E nessa manhã, o Senhor nos trouxe esse alerta, Paizinho querido. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor não venha, meu Pai, nos pegar, Paizinho querido, desapercebidos. Que o Senhor não venha, Senhor, nos pegar sem estarmos, ó Pai, buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença, indo na Tua casa, meu Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que nos conhece por dentro e por fora. Tu conhece a intenção do nosso coração, dos nossos pensamentos. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre das nossas mães. E lá, Senhor, o Senhor nos escolheu, meu Pai. O Senhor nos escolheu, Senhor. Então nós não temos, ó Pai, saída. Nós não temos escolha quando o Senhor nos escolhe, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, vai de encontro, Pai, a cada vida, cada família, cada casa que entrou nessa live, que está assistindo nesta hora. Deus, tu sabes a petição, tu sabes, ó Pai, do desejo do coração. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um. Tu sabes aonde o Senhor precisa trabalhar. Tu sabes aonde, Senhor, precisamos, ó Pai, nos levantar. Então, vai de encontro, Senhor, a cada vida, a cada irmão, cada irmã, cada família. Ah, Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando, vai curando, vai libertando, vai buscando, Senhor, aonde está o perdido. Senhor, com mão forte. Senhor, esses dias o Senhor tem falado muito comigo que aonde as minhas mãos não chegam, Pai, as tuas chegam, a minha oração chega. Pai, todo mundo pode impedir qualquer coisa na minha vida, mas orar ninguém pode impedir. Então, esta oração, Senhor, eu peço que chegue, Senhor, lá aonde precisa, seja, Senhor, num leito de enfermidade, seja, Pai, no fundo de uma cadeia, de uma prisão, seja, Senhor, num hospital psiquiátrico, Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão acamadas,
Talvez, Senhor, pessoas que vão colocar o celular, Paizinho querido, no ouvido da pessoa para ouvir. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura, o resgate, Senhor. Em nome de Jesus, sobre essas vidas, Pai. É as tuas mãos fortes que entra através da nossa oração. É o Senhor que dispensa os teus anjos para trabalhar, Senhor, ao nosso respeito. Senhor, vai de encontro a cada vida, a cada situação, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir pela vida da missionária Melissa, pela casa dela, que haja resposta de oração, Senhor, que haja resposta de oração por esses dias, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos meninos que estão ali na mídia, Pai, vai de encontro. Ah, Senhor querido, a mente, o coração, tu sabes daquilo que eles precisam, sobre a minha casa, a minha vida, a vida do meu esposo, da minha família, dos meus filhos, ó Pai. Deus, visita, Senhor, visita cada um que entrou nessa live, que vai entrar e que vai ouvir. Em nome de Jesus, trabalha, cura, liberta, Pai. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, se seu povo está dormindo. Desperta para a oração, desperta para a leitura da palavra, desperta os jovens, os adolescentes, Pai. Ah, Senhor, as crianças, os anciões, as mulheres, os homens, os pastores, missionárias, Senhor. Se por acaso entrou nessa live, estão caídos, desanimados. Tu és Deus que anima nesta manhã. Meu Pai, em nome de Jesus, visita teus filhos, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que entregou a vida por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, missionário? Irmãos queridos. Amém, queridos. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. De tudo que o Senhor falou conosco, de tudo que o Senhor nos direcionou. Né, Val, como você disse, a gente tem que observar os pequenos furos, né? Também, porque às vezes você está olhando por um lado na tua vida e não está conseguindo perceber, né? Assim como o povo também estava ali em Ageu, né? O Senhor diz: vocês não estão vendo, né? Que vocês estão, tá como um saquetel furado, tudo aquilo que É, vocês estão recebendo está saindo. Por quê? Porque a gente tem que perguntar, e primeiramente, irmãos, não jogar em Deus a culpa, porque Deus é perfeito. O erro nunca vai estar em Deus. Está nas nossas ações, no nosso posicionamento, às vezes errado, ou na nossa falta de posicionamento, na nossa percepção, né? Como foi o caso, né, que a missionária Val trouxe aqui, dado que perdeu ali, que momento que perdeu, irmãos? É distração, é nos momentos que a gente está distraído, né? Ou que a gente está comemorando demais, ou que a gente fica sofrendo demais. É a nossa vida, irmãos, ela toda em si, tanto a espiritual como a nossa vida, no nosso dia a dia, ela é feita de equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio nas coisas, né? A gente não focar em uma coisa só, estar atento, porque o adversário é muito importante frisar isso que a missionária falou, porque às vezes as pessoas desprezam muito a atuação do adversário. Ah, ele não chega, irmão. Basta uma brecha. Ele quer entrar e destruir a nossa vida. E o diabo não entra para machucar, irmãos. Ele é destruidor. Ele é destruidor. Ele é ladrão. Ele quer roubar. Ele quer tirar sua alegria. Ele quer tirar até a sua vontade de ir atrás de algo que você perdeu. Ah, perdi, deixa para lá. Vamos vivendo, não, irmãos. O Senhor Jesus está na nossa vida e ele veio para dar vida e vida em abundância. O povo que é para ser feliz, irmão, independente de circunstância, é quem anda com Jesus. Jesus está aí na tua casa. Aleluia. Que nesta manhã você acenda aí a candeia, que você vá varrer, vai olhar onde que é, o que é que está acontecendo, irmão, porque o Senhor ele não oculta dos nossos olhos, não. Aquilo que você pedir, ele vai te mostrar. amém. Não tenha medo do que você vai ver, porque o que você vai ver vai resolver. Aleluia. Às vezes é que nem a avó falou, a gente vai fazer faxina, irmãos, a gente tira tudo fora do lugar, a gente sabe que vai dar trabalho, mas uma boa limpeza só é limpeza quando você arrasta os móveis, você joga água, né, vó? É, Limpando tudo. Então não tem como, irmãos, a gente encontrar coisas sem mover algo do lugar. Deixa Deus trabalhar, não tenha medo amém, do que Deus vai fazer, porque, irmãos, os caminhos de Deus, o final dele é de bênção. amém, É de bênção. Até isso o inimigo põe medo. Não, não vai, não ora, não busca, porque o inimigo se levanta, porque isso, aquilo. Irmãos, deixa o Senhor trabalhar da forma que ele tiver que trabalhar, faça a sua parte. Não era ninguém que tinha que vir procurar aquela moedinha ali, era ela. é,
Foi dentro da casa dela, né, Val? Não É, adianta falar, Deus faz, Deus faz. Tem resposta, irmãos. Eu sinto do Senhor de falar isso aqui nessa manhã. Tem coisa que ainda não aconteceu na minha e na sua vida, não é porque Deus não quer dar. Não é porque Deus não, ele quer te dar, mas você não está preparado para receber aquilo. Então o Senhor, ele vai nos instruindo, nos posicionando, abrindo nossos olhos, nos fortalecendo para que a gente possa receber aquilo que ele tem para nós. E aquilo que é você fazer, Deus não vai fazer. é. Deus não vai, irmão. Né? Eu vi uma pregadora dizendo assim, eu achei interessante. Ela falou, irmãos, o Senhor, ele reage às nossas ações. Então, reaja nessa manhã, reaja, que o seu primeiro passo, o Senhor vai vir com você, vai te ajudar, a sua vida vai ficar em ordem. E Glória a Deus. aquilo que é precioso, irmão, porque isso era precioso para ela, né, para esta mulher. Aquilo que é precioso, o Senhor vai te ajudar a encontrar. Porque nada faltando, né? Uma frase muito dita aí, né, sobre o Shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, né? A palavra Shalom, no sentido profundo ali da palavra, que é essa paz. Shalom significa paz. E essa paz, essa tradução no hebraico, quer dizer que nada esteja faltando na tua vida, nada esteja quebrado e nada fora do lugar. Aleluia! Então vamos olhar nossa casa, ver o que está faltando, o que está fora do lugar, o que está quebrado e consertar. Amém, Amém. queridos? Essa palavra ficou claro nesta manhã, que o Senhor está nos chamando a dar uma supervisionada aí por dentro, para que a gente possa pôr tudo no lugar. Amém, queridos? Que essa paz chegue na tua vida. Missionária Val, queria te agradecer, amiga, por Amém. essa manhã abençoada, por essa palavra poderosa, que eu tenho certeza que você buscou do Senhor, porque entrou no nosso coração. Queria que nesta manhã você fosse as suas considerações finais. Em nome de Amém. Glória a Deus, né? Tudo isso mais um pouco, não é o que a gente tem que buscar. A gente pode ficar o dia todo falando aqui, né, Melissa? É verdade. Se não for a pessoa, o pastor Rogério, qualquer pessoa pode ficar o dia inteiro pregando, irmãos, o dia inteiro. Se a palavra você não permitir entrar e fazer tudo isso que a gente falou, não adianta nada. Então, É, tem parte de nós mesmo, né? Então, glória a Deus, a palavra de Deus está aqui para ser vivida, para ser lida, meditada, e como a Mê disse, não ter medo, né? Porque às vezes a gente ora e tem medo, não tenha medo, é né? A melhor mão que a gente pode estar na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. verdade. Amém? Então, eu quero agradecer novamente a oportunidade e glória a Deus por cada vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, Val. Obrigada, minha amiga. Deus abençoe e Amém. continue te usando com Amém. esta graça, né, na palavra do Senhor. Agradeço também aos meninos da mídia, aos irmãos que estiveram conosco. Queridos, que Deus abençoe a sua vida em mais uma porção aí para nós colocarmos em prática na nossa vida. Que Deus continue falando a coração de cada um de vocês e fiquem todos na paz do Senhor. Deus Deus abençoe. abençoe, queridos.